Nós somos discípulos de Jesus, que estão aprendendo juntas na Fluirá a permanecer calmas e confiantes no Pai, em meio às tempestades da vida. Abrimos espaço na nossa agenda para o descanso e contemplação. Sabemos que nossa vida é toda vivida diante do Senhor e que todo momento, por mais corriqueiro que seja, é espiritual e sagrado. Vivemos cada dia treinando o nosso olhar a ter consciência da presença e provisão de Deus em todo o tempo. Não reprimimos nossas emoções, mas também não somos conduzidas por elas. Aprendemos a levar todo pensamento e sentimento cativo para ser redimido aos pés da cruz de Cristo. Sabemos que nós não somos onipotentes, onipresentes e oniscientes. Por isso, oramos ao invés de nos preocupar e aprendemos a silenciar nossa mente inquieta através da meditação na palavra. Praticamos a vulnerabilidade em relacionamentos intencionais seguros. Confessamos nossos pecados umas às outras. Nos comprometemos a praticar regularmente as disciplinas espirituais do descanso, oração, jejum, comunhão e confissão, a fim de diminuir o poder que a nossa antiga natureza pecaminosa exerce sobre nós e aumentar a nossa sensibilidade ao mover do Espírito Santo de Jesus. Sabemos que as nossas vidas não são sobre nós mesmas e os nossos planos, mas sobre Cristo e sobre cooperar com os planos dele. Somos dele, estamos entregues a ele, calmas e confiantes na sua boa condução, provisão e proteção das nossas vidas. Sejam todas bem-vindas à última e mais importante aula do minicurso Navegue o Caos com Calma. Eu sou Luísa Grete Nazaré, teóloga e fundadora da Fluirá, um ministério que transforma mulheres cristãs inquietas e sobrecarregadas em discípulas calmas, confiantes e constantes no Pai. E eu quero começar te parabenizando por ter chegado até aqui. O simples fato de você ter se comprometido e comparecido a essas 3 aulas já mostra o quanto o Senhor já está trabalhando na sua vida e já está desenvolvendo em você um espírito mais constante, calmo e confiante nele. Ao longo dessa semana, nós estamos aprendendo juntas como sair de uma vida afogada pelas preocupações e nos tornarmos discípulas que transbordam sabedoria, equilíbrio e paz ao invés de desespero, ansiedade e insegurança. E nessa última aula nós vamos revelar os erros e as armadilhas que podem travar o nosso processo de tratar das causas espirituais da nossa ansiedade e insegurança. Antes eu queria agradecer os comentários e interações nas 2 primeiras aulas. Que alegria tem sido ver o quanto o Senhor já tem agido na vida de vocês. Obrigada por estarem com a gente nessa jornada gratuita. E nas últimas aulas eu te apresentei as causas espirituais da sua ansiedade e insegurança e o como tratar essas causas. Eu te dei também algumas ferramentas práticas para, no momento da agitação, você desacelerar sua mente, sintonizar com o Espírito, guardar sua mente na paz de Cristo e conseguir lidar com o caos da vida. Se você não assistiu as 2 primeiras aulas, depois de ter assistido essa, priorize maratonar as outras 2. Você precisa saber quais são as causas espirituais da sua ansiedade e insegurança e como tratá-las. E o conteúdo dessas 2 aulas é o que tem feito toda a diferença na minha vida nos últimos anos e na vida das nossas alunas aqui da Fluirá. Esse caminho e esse processo que eu te mostrei é o que tem possibilitado muitas das nossas alunas a navegar em caos terríveis das suas vidas sem perder a calma e confiança no Pai. Para você ter noção, uma das nossas alunas passou por um diagnóstico de câncer do seu filhinho de 3 anos. E ela só conseguiu passar por isso porque ela se sentiu sustentada pelos fundamentos que ela recebeu na Fluirá. Outra passou pela morte do seu noivo de Covid, também sustentada pelo que ela aprendeu com a gente. Uma outra aluna nossa, ela teve uma crise de burnout, ela estava em recuperação e ela recebeu uma proposta de emprego nova. E ela disse que só conseguiu aceitar o novo desafio e lidar com esse novo desafio de forma diferente porque ela ganhou uma nova percepção espiritual com a gente. São inúmeros os relatos de mulheres de todas as faixas etárias, cada uma com seu caso específico,
mas todas aprendendo que não é sobre não ter caos na vida, é sobre como ter um fundamento firme, um espírito que permanece constante e equilibrado diante do caos. Todas aprenderam ferramentas para lidar com o caos e navegar os próximos caos das suas vidas, sem perder a calma e confiança no Pai. Dá uma olhada no que algumas delas têm a dizer. Antes de eu começar a fluirar, eu vinha passando por uma noite escura da minha alma. Deus recolheu o meu noivo no ano passado e com ele todos os meus sonhos de vida, além da dor, da saudade. Eu estava num momento de muito embate, de muita luta com Deus, para entender o porquê que isso aconteceu comigo. Entendi que do lado de cada eternidade a gente vai passar por sofrimentos. E a promessa de Deus para nós é que Ele vai estar com a gente junto no nosso sofrimento. A presença dEle vai estar com a gente junto, independente da situação que a gente passar. E aí eu consegui ir reordenando no meu coração e reconhecer o caráter do nosso Deus. Entender que Deus é o Pai amoroso de Jesus, o nosso irmão mais velho. E nele nós somos filhas amadas. E a partir disso eu consegui compreender que eu sou uma filha amada, mas meu noivo também era um filho amado. É um filho amado de Deus. Além de todas as coisas que vieram com esse processo, depois de passar por ele, hoje eu percebo que a minha vida tem muito mais das disciplinas espirituais. Eu me sinto muito mais conectada com o Espírito Santo e conectada com Deus. E apesar de muito sofrimento ainda, eu aprendi uma prática na Fluirá, que é a oração da rendição. Então, nos momentos de maior dor, de maior sofrimento, a gente segura aquilo que a gente está segurando na mão e a gente ora e entrega e rende isso ao Senhor. Então, hoje eu vejo que esse processo foi transformador, porque eu me sinto muito mais fortalecida espiritualmente para lidar com o caos do lado de cá e ansiosa pelo que virá do lado de lá, da eternidade. É imprescindível esse trabalho que a Fluirá realiza e eu encorajo você, minha irmã, a fazer parte desse processo. Havia menos de 3 meses que eu tinha recebido a notícia mais dolorida da minha vida. O meu filho, que tinha acabado de completar 4 anos, foi diagnosticado com tumor cerebral. E ele precisou ser submetido a uma cirurgia às pressas, uma cirurgia que poderia haver sérias sequelas, né? Nesse momento ele estava submetendo a radioterapia, que é um tratamento que judia muito da criança. Em 1 mês e meio, meu filho emagreceu mais de 4 quilos. Tudo havia mudado na minha vida, na vida da minha família. Eu não sabia o que ia vir, eu não sabia o que seria do tratamento da quimioterapia, eu não sabia, né? E eu tentava me consolar, eu tentava me satisfazer nos resultados de exames do meu filho, eu ouvi respostas positivas dos médicos, tentava me satisfazer nisso, tentava me satisfazer até no sorriso do meu filho. Eu aprendi que nada disso não me satisfaz. E eu sabia que eu precisava de algo para me direcionar. Eu podia ir para o caminho dos meus próprios pensamentos, do meu coração. Não ia dar muito certo, né? Eu ia realmente para um mar de murmurações. Eu creio que poderia acontecer isso. E eu fui para outro caminho, resgatada pela Fluirá. A Fluirá me transformou. O Espírito Santo, através da Fluirá, me transformou. Não tem nada mais hoje que eu anseie, a não ser transformada pelo Espírito Santo dia após dia. Isso é maravilhoso. Hoje, como mãe, eu entrego os meus filhos ao nosso Deus Criador, eu entrego o meu casamento ao meu Deus Criador, eu entrego o meu trabalho, meu futuro trabalho, né? E eu descanso de verdade, de verdade. Então, eu sou mais leve a cada dia,
E por isso eu me sinto maravilhosamente redimida, maravilhosamente cuidada, independente da circunstância. Isso é glórias a Deus por isso. E eu sou prova de que não importa a situação, a ferida, a dor, não importa a circunstância. Esse Deus que nos redimiu, que nos adotou como filhas amadas, Ele pode transformar as nossas vidas a serem, dia após dia, livre, leve e corajosa. Vamos fazer um resuminho das últimas 2 aulas antes de entrar no conteúdo dessa? Então, nas últimas 2 aulas a gente descobriu que nós somos seres multidimensionais, corpo, mente e coração, e que para a gente lidar com a ansiedade a gente precisa tratar as causas físicas, emocionais e espirituais da nossa ansiedade e insegurança. Nós falamos sobre a importância da gente fazer terapia, da gente tomar medicação, mas de também revisarmos as bases e os fundamentos da nossa fé para a gente ter saúde espiritual. Nós vimos que tem algumas causas espirituais da nossa ansiedade e insegurança que precisam ser tratadas e que esse tratamento não é feito somente na base de ter as informações teóricas e intelectuais corretas. Nós vimos que para tratar essas fendas espirituais a gente precisa de teologia saudável, de vivências emocionais com essa teologia, que transforme essas convicções intelectuais em convicções emocionais, mas nós precisamos também de práticas que apliquem essas convicções intelectuais e emocionais no nosso dia a dia, e precisamos fazer tudo isso sendo acompanhadas por relacionamentos seguros. Nós vimos pela minha própria experiência que a gente pode estar anos indo na igreja e ainda não termos tratado as fendas mais profundas do nosso espírito. A gente pode conhecer todas as doutrinas, a gente pode ser professora de escola dominical, mas ainda não conseguimos lidar com o caos da vida, mantendo a calma e confiança no Pai, porque o nosso interior não está conseguindo reter a água viva de Cristo, por conta das muitas rachaduras que ainda temos ali. E aqui nós já vamos entrar no conteúdo da aula de hoje, na primeira armadilha e erro que pode minar o nosso processo de tratar as causas espirituais da nossa ansiedade e insegurança. Essa primeira armadilha é sermos capturadas pelo orgulho da religiosidade. A religiosidade é campeã em nos fazer achar que só porque a gente está tendo comportamentos adequados, então o nosso interior está saudável. A religião pega práticas boas, como fazer devocional, ir na igreja, orar, e as esvazia da essência, que é o relacionamento com o Espírito Santo de Cristo. A religiosidade torna aquilo que era para ser um meio que possibilita o encontro com o Espírito como um fim em si mesmo. E a essência da vida espiritual é viver em relacionamento com o Espírito Santo. Todas as outras coisas são meios para esse fim, não finalidades por si só. Mas a vida religiosa fica tão focada em saber as doutrinas corretas e fazer as regras corretas que a gente sufoca a vida do Espírito. E aí a gente monta uma série de checklists com disciplinas espirituais para a gente fazer, e a gente esquece que essas disciplinas, elas servem para a gente se aproximar mais de Jesus. A religiosidade faz a gente esquecer que a gente precisa voltar muitas vezes, porque, adivinha só, como o povo do deserto, o povo de Israel, nós nos esquecemos. Nós precisamos voltar às bases da nossa fé constantemente, porque o nosso crescimento espiritual, ele é cíclico. Então anota aí, a primeira armadilha do nosso processo de tratar as causas espirituais da ansiedade e insegurança é cairmos no orgulho da religiosidade. E a segunda armadilha é não estarmos dispostas a pagar o preço de nos tornarmos discípulos de Jesus. Você sabia que existe uma grande diferença entre ser cristã e ser discípula? Na jornada da fé, a gente começa se tornando cristã, mas a gente precisa progredir para nos tornar discípulas. Paulo faz essa diferenciação na sua primeira carta aos Coríntios, nos capítulos 2 e 3. Só que ele chama as cristãs de crentes carnais, ou crianças em Cristo, e discípulos de crentes espirituais. Ele fala assim, não vos podeis falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei de beber foi leite e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas e ele mesmo por ninguém é compreendido. Em muitas passagens, Cristo nos adverte sobre a necessidade de irmos mais fundo na nossa fé, de termos fundamentos mais sólidos. Sabe aquela parábola do construtor da casa na areia e na rocha?
Às vezes a gente imagina que um estava construindo a casa na beira do mar e o outro estava construindo longe do mar, como diz a letra do corinho, não é? Mas o que essa parábola está dizendo não é sobre construir em dois lugares diferentes, mas é sobre a profundidade do nosso fundamento. Não é sobre lugar, mas é sobre o quão fundo o nosso alicerce precisa chegar para a gente ir até a rocha. A gente não pode ficar só no nível da areia. E foi isso que o Senhor precisou fazer comigo no meu processo de restauração espiritual. Aprofundar meus fundamentos para que eles chegassem mais fundos e não ficassem só na areia, onde as pedras, os espinhos, os pássaros podem mexer com eles. A gente precisa crescer na nossa fé. Pedro fala para a gente desenvolver a salvação. Paulo fala para a gente crescer no conhecimento de Cristo. Tiago fala sobre não só ouvir, mas praticar. Então a gente precisa trilhar o caminho para nos tornarmos discípulos e não sermos só cristãs. Só que esse caminho tem um preço. É um caminho estreito, não é um caminho fácil, mas ele é um caminho recompensador. Quem é discípulo de Cristo adota na sua vida os hábitos de Cristo, se disciplina diariamente para ser alguém parecido com Cristo. Um maratonista precisa treinar para ser maratonista. A mesma coisa acontece com a gente que quer ser igual a Cristo. A nossa fé precisa ser treinada intencionalmente na vida cotidiana para que no momento do caos ela possa estar forte e amadurecida. Então a segunda armadilha é a gente não querer pagar o preço do discipulado. E a terceira armadilha é a gente deixar o nosso crescimento espiritual ao Deus dará. Às vezes a gente acha que para Deus agir a gente não precisa fazer nada. E aí a gente fica pedindo por mudança, esperando por mudança, orando por mudança, sendo que Deus está nos dando os recursos para mudar, mas a gente não está aproveitando esses recursos. A nossa fé deve ser desenvolvida de forma intencional. E quando a gente intencionalmente escolhe desenvolver a nossa vida espiritual através do estudo, da meditação, de práticas espirituais, nós não estamos avançando na fé por mérito nosso. Mas a gente está intencionalmente nos colocando na posição em que nosso coração vai estar disponível para Deus nos mudar. Quando a gente treina as disciplinas que compunham o estilo de vida de Jesus na nossa vida, a gente vai se tornando cada dia mais suscetível ao Espírito. A gente fica cada dia mais maleável para o Espírito falar e a gente conseguir ouvir. Então a terceira armadilha, o erro, é a gente deixar a nossa vida espiritual solta e sem intencionalidade no seu desenvolvimento. Deixa eu repetir os 3 erros. O primeiro erro e armadilha é a gente ser capturada pelo orgulho da religiosidade. É a gente achar que a gente já sabe, que a gente não precisa mais voltar para as bases da nossa fé. O segundo é a gente não estar disposto a pagar o preço do discipulado. E o terceiro é a gente deixar o nosso crescimento espiritual ao Deus dará e sem intencionalidade. Bom, ao longo dessa semana eu te entreguei o passo a passo que você precisa seguir. Eu te mostrei o como. Eu te mostrei o que você precisa fazer e hoje eu te mostrei os erros que você precisa evitar. E agora é com você. Como eu disse, se ficar só na teoria não vai mudar nada, você precisa colocar isso em prática. Você tem que pegar tudo isso que eu te dei essa semana e aplicar na sua vida. E eu vejo 2 formas de você fazer isso. Uma é seguindo sozinho. Se você quiser, eu posso até mandar para você uma lista de livros, cursos, algumas disciplinas espirituais para você pesquisar e tentar adaptar para o seu cotidiano. Mas sendo bem sincera, eu levei 3 anos nesse processo, redescobrindo os fundamentos da minha fé, aplicando ferramentas e disciplinas espirituais no meu cotidiano. Depois disso, o Senhor me chamou a montar um programa com passos estruturados para ensinar tudo isso para outros discípulos de Jesus. E nos últimos 4 anos, eu tenho acompanhado mais de 1000 mulheres nesse mesmo caminho, que eu tão arduamente trilhei sozinha. E eu não gostaria que você tivesse que trilhar esse caminho sozinha também. Então você tem 2 possibilidades, você pode seguir sozinha daqui por diante. E eu não vou te dizer que você não vai conseguir, porque o Espírito é o mesmo, ele vai te conduzir, certamente. Mas existe um mistério que é o seguinte, tem coisas que o Senhor só nos revela quando a gente vai juntas. Porque Deus é um Deus de comunhão, Ele é um Deus de corpo, Ele é um Deus de relação. E Ele nos edifica e faz crescer quando a gente está vinculado a essa comunhão. Então a segunda forma, a segunda possibilidade é você dar o passo de fé e coragem
pagar o preço e se comprometer a passar o próximo ano de forma intencional com a gente, sendo acompanhada e direcionada nessa jornada, sabendo exatamente o que fazer em cada mês para tratar cada causa espiritual da sua ansiedade e insegurança. Dá uma olhada no que nossas alunas têm a dizer depois de terem tomado esse passo de fé. Meu nome é Monique, eu tenho 32 anos, sou casada. Atualmente eu estou morando em Guarulhos e eu lembro que eu estava passando por um momento muito delicado. Comecei a fazer terapia, depois de algumas sessões ela falou assim, olha, o seu diagnóstico é de TAG, é de transtorno de ansiedade generalizado. Eu vinha, desde o da primeira dia de terapia, eu vinha não numa progressão, mas numa regressão. Eu estava piorando, eu não estava conseguindo lidar. E aí vocês abriram a turma e eu lembro que eu falei pro meu marido, eu falei assim, amor, eu vou me inscrever. Não importa o preço, eu preciso disso. Comecei, né, o processo com a Fluirá. No final do mês de dezembro, né, eu tinha uma sessão com a minha psicóloga e aí a gente estava conversando e ela olhou para mim e ela falou assim, hoje eu posso te dar alta, porque não foi só a terapia. E aí eu posso afirmar isso com todas as palavras, porque durante 3 meses eu fiz e eu não tive melhora nenhuma. Eu me dediquei ao programa, né, de crescimento espiritual, eu me relacionei com as meninas, de como Deus cuidou de cada detalhe para que eu chegasse nesse momento e lidasse com outros tipos de caos, né? Se eu olhasse há 2 anos atrás e alguém me falasse, olha, você vai morar sozinha em São Paulo e você vai dirigir em São Paulo e você vai trabalhar e pegar trânsito, eu olhar para trás, eu tenho certeza que se eu não tivesse todos os recursos que eu aprendi na Fluirá, eu não saberia, eu não sustentaria, eu teria realmente tido crises de pânico, enfim, o meu emocional não teria forças, e todas essas práticas, né, elas desenvolveram em mim um espírito forte, um espírito resiliente, porque hoje é assim que eu vivo na dependência de Deus, esperando que ele me sustente. Eu não poderia isso sozinha, e hoje eu sei que se eu não tivesse passado por todos os módulos, se eu não tivesse tido o suporte de tantas manas que dividiam com a gente as suas vulnerabilidades e que ouviram e que olharam por mim em momentos difíceis, e os nossos encontros, eu tenho certeza que hoje eu estaria em outra condição, em outra realidade, emocional, espiritual, enfim. E eu sou muito grata por Deus ter me conduzido nessa jornada, né? O programa, ele é transformador, ele vai além de aulas, ele vai além do que é um material teológico, colocar ele em prática no meu dia a dia, no meu cotidiano, em como eu vou lidar. Você, Lu, você traz essa referência teológica para a gente, bíblica, mas você traz ela de maneira prática. Mas vai além disso, porque você se conecta com pessoas e com mulheres que passaram ou passam, independente da sua atual fase de vida, elas estão ali dispostas a se entregarem para aquilo que o Espírito quer revelar. Você seria uma outra pessoa depois, assim como eu tenho experimentado, né? Naquela época eu não estava conseguindo dormir, né? De tão eu tinha um medo que me assolava, que me perturbava, e eu não dormia, eu não vivia. Eu tinha muitos problemas dentro da minha cabeça, que eu sabia que eu precisava de ajuda para tirar. Mas, assim, era difícil para mim até na terapia. Uma vez meu terapeuta falou para eu não voltar mais se eu não quisesse me abrir, porque ele estava só perdendo o tempo dele. Tão casca grossa, assim, que é difícil para mim botar para fora. Eu hoje digo para as pessoas, assim, sabe, que se teve um dinheiro que eu gastei comigo mesmo, que foi muito bem investido, foi esse. E eu pagaria quantas vezes fosse necessário. Porque hoje eu consigo dormir. E é muito louco, porque
eu vou na igreja desde muito pequena. Então, o que teve agora que não tinha antes, né? Eu entendo que a Fluirá, né, é um catalisador, né? O que é um catalisador? É uma pessoa que acelera o processo. É algo que acelera. Então, talvez eu chegasse aqui onde eu estou hoje, que não é tão longe, mas é muito melhor do que quando começou. Pelo simples fato de eu ter entendido finalmente quem é Deus e quem eu sou. De todo o meu coração, assim, sabe, Luísa? A minha vontade, te juro, é fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Nada que eu possa dizer e nenhum dinheiro que eu possa empregar que vá conseguir dizer o tamanho da gratidão que eu tenho dentro do meu coração, sabe? Eu me sinto viva. Eu me sinto feliz. Então eu quero te fazer um convite oficial. Vamos continuar caminhando juntas no Acalma e Confia, o nosso programa de crescimento espiritual para mulheres cristãs que desejam se tornar cada dia mais calmas e confiantes no Pai. Tudo isso que eu te ensinei nesses últimos dias é só um pedacinho de tudo que a gente vive junto no processo de 1 ano de crescimento espiritual e emocional da Fluirá. E eu queria muito que você fizesse parte da próxima turma com a gente. Porque uma coisa é saber tudo isso que eu te passei essa semana, outra coisa é conseguir colocar tudo isso em prática. E quando a gente faz isso acompanhadas, é muito mais leve, é muito mais fácil, inclusive é muito mais rápido. Deixa eu te explicar direitinho como a Acalma e Confia funciona e como que você pode fazer parte da próxima turma para você tomar a sua decisão. Então, primeiro, o que é o Acalma e Confia? O Acalma e Confia não é só mais um curso digital, sem acompanhamento, que vai empoeirar na sua coleção de cursos. Não é mais conteúdo para você guardar na sua mente e não colocar em prática. O Acalma e Confia é um programa completo de desenvolvimento espiritual e emocional, que ajuda mulheres cristãs inquietas e sobrecarregadas a se tornarem discípulas calmas e confiantes, que fluem constantes no Senhor em todas as áreas da sua vida e abençoam as pessoas que estão ao seu redor, mesmo em meio ao caos das suas rotinas agitadas e sobrecarregadas. Como que o Acalma e Confia funciona? Você vai ser conduzida e acompanhada em um caminho de 12 meses para tratar cada causa espiritual da sua ansiedade e insegurança. 12 meses pode parecer muita coisa, mas na verdade é muito pouco para um processo de crescimento espiritual. Lembra que eu te disse que o crescimento espiritual é demorado, que envolve ciclos? Então 12 meses é pouco frente a tudo que você vai aprender ali. E no início de cada mês, durante esses 12 meses, a gente vai dar um novo passo nessa jornada, para que você não se sinta sobrecarregada, para que você não queira consumir todo o conteúdo de uma vez só. Então, um mês, um novo passo, sem pressa, sem pressão. E a cada novo passo, você vai aprender a como tratar uma causa espiritual específica. Então, no primeiro mês, a gente vai tratar da fenda da filiação e da paternidade de Deus. No segundo mês, a gente vai tratar como satisfazer sua alma no Senhor. No terceiro mês, como firmar sua identidade, valor e segurança em Cristo. No quarto, como manter a sintonia e fluir no poder do Espírito. No quinto, como ter clareza da vontade de Deus para a sua vida. No sexto mês, como lidar com as frustrações e imperfeições da vida do lado de cada eternidade. No sétimo, como lidar com a pressa e aprender a esperar em Deus. No oitavo, como lidar com a ansiedade e com a preocupação de forma bíblica. No nono mês, a gente vai ver como confiar na provisão diária de Deus e depender inteiramente do Senhor, descansando no Senhor. No 10º, como lidar com tentações e pecados. No 11º, como se libertar da culpa, da amargura e da falta de perdão. E no 12º, como tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Do 1º ao 5º mês, você vai construir uma base teológica sólida sobre quem Deus é, quem você é em Cristo, o que o Senhor está fazendo, como e quanto tempo Ele está levando para fazer isso, qual é a sua parte naquilo que Ele está fazendo. E aí, a partir do 6º ao 12º mês, são módulos de como aplicar essa base teológica no seu dia a dia. Como lidar com a dureza da vida, sabendo quem Deus é, quem você é, o que Ele está fazendo. E o nosso programa não é um monte de videoaulas teóricas, não. A cada novo passo dessa caminhada, você vai passar pelo que a gente chama de ciclo integral, ciclo de crescimento integral
intencional, em que você vai ter, sim, conteúdo teórico profundo, teologia sólida, para te colocar num lugar de saúde no seu intelecto. Isso tudo vai estar em videoaulas gravadas que você pode ver no seu tempo, sem pressa. Todas essas videoaulas vão ter materiais de apoio em PDF com a transcrição completa da aula para você grifar, encadernar, fazer anotações. Mas também, a cada novo passo, você também vai ter um caderno com algumas perguntas para você sondar o seu coração, conseguir nomear suas emoções. E uma prática guiada de meditação bíblica para você fazer o download daquela teoria para o seu coração. A cada novo mês também você vai ter uma disciplina espiritual adaptada ao seu cotidiano para você colocar no seu dia a dia e tornar essa informação intelectual e emocional em prática. E você deve estar pensando, mas será? Será que é para mim? Será que eu vou dar conta? Muita coisa acontece em um ano, será que não é um compromisso de tempo muito grande? É normal que você esteja com esse tipo de pensamento. Pois bem, eu te disse que esse não é um curso sem acompanhamento. A gente tem uma equipe de experiência das alunas. Essa equipe ela vai estar perto de você durante todo o processo e a gente se coloca à disposição para te ajudar a se organizar com os estudos, sempre que você precisar. Inclusive, a gente proativamente entra em contato com você para ver se está tudo bem, se você está precisando de ajuda, tanto espiritual quanto de organização, e a gente te ajuda a montar um plano de estudo. Logo nos primeiros dias, a gente vai ter uma aula inaugural ao vivo, por meio de videochamada, em que eu mesma vou te passar as minhas técnicas pessoais, anti-procrastinação, anti-desmotivação, para se organizar, para dar conta. Você vai dar conta. E você não vai se arrepender. Você vai ter um mês inteiro para fazer cada passo, que tem uma videoaula de até 1 hora, uma prática guiada de meditação bíblica de no máximo 5 minutos, um caderno com perguntas que vão levar mais ou menos uns 40 minutos para você responder e uma disciplina espiritual para você incorporar na sua rotina com tranquilidade. Então, para você fazer o módulo do mês, você vai levar no máximo 40 minutos por semana. Nossa metodologia foi cuidadosamente elaborada, testada e comprovada para caber na rotina mais agitada e ocupada de qualquer mulher moderna, que tem tantas coisas para fazer ao mesmo tempo, seja qual for a estação da vida que ela estiver vivendo. Todo o programa é realizado 100% online em uma plataforma própria, intuitiva e fácil de usar, que pode ser acessada pelo celular e computador com facilidade, mesmo que você não seja uma pessoa tecnológica. Dentro dessa plataforma, você vai poder colocar suas dúvidas e eu e minha equipe vamos te responder e direcionar. Relembrando, para permanecer em dia com o conteúdo, você vai precisar só de 40 minutos no máximo por semana, no horário que você puder. Você vai poder fazer no seu tempo, acessando tudo pelo seu celular ou computador. E ao final de cada mês, nós temos um encontro ao vivo por videochamada para a gente conversar e fazer conexões. Essa videochamada, ela é completamente opcional. Você participa ao vivo, se você puder, e depois ela fica gravada para você rever na plataforma, se você quiser também. Esses encontros mensais ao vivo, eles não são a única forma que você vai ter de se conectar com as outras irmãs que também estão no mesmo processo que você. Você vai poder se conectar com essa comunidade através de uma rede social exclusiva nossa, em uma plataforma própria da Fluirá, em que você pode buscar entre todas as nossas quase 1000 fluirmanas, como a gente carinhosamente se chama aqui dentro, pessoas que estejam na mesma fase de vida que você, que morem perto de você, com quem você vai poder trocar ao longo dessa caminhada. Nessa comunidade você vai ter um espaço seguro para ser vulnerável, para compartilhar o seu processo, para expor suas reflexões e sentimentos, compartilhando a certeza e o alívio de que você não vai estar sozinha na sua caminhada. A partir dessa comunidade, muitos vínculos foram criados. E para quem é o Acalma e Confia? Nós temos alunas de todos os estados brasileiros, de todas as idades e estações da vida. Temos alunas de 17 e de 80 anos, profissionais, donas de casa, mães, líderes de ministério, casadas, solteiras, avós, jovens, cada uma no seu momento de vida, mas todas juntas, enriquecendo a caminhada uma da outra. Então, seja qual for a sua idade, o Acalma e Confia é para você. Uma mulher cristã, seja qual for a sua estação de vida, que deseja aprofundar a sua vida espiritual e desenvolver um espírito firme, calmo e constante
mesmo em meio às tempestades da vida. Agora, para quem não é o Acalma e Confia, a gente não recomenda o Acalma e Confia para quem está num processo depressivo muito profundo. A gente recomenda primeiro que você invista o seu dinheiro em tratamento psicológico e psiquiátrico para então depois entrar no nosso programa. Também não é para quem não está disposta a pagar o preço do discipulado, que não está comprometida com o seu crescimento espiritual e disposta a investir seu tempo, seu dinheiro e a sua energia nesse crescimento. Depois do Acalma e Confia, você vai ter mais intimidade e confiança no Pai. Você vai ter uma autoestima mais bíblica e segura em Cristo, mais sintonia com o Espírito Santo. Você vai ter uma nova forma de lidar com os desafios da vida com mais leveza, mais habilidade emocional para gerir seus pensamentos e sentimentos ansiosos, e mais sabedoria para tomar as decisões importantes de acordo com a vontade do Pai. Além de um estilo de vida mais regrado, com disciplinas espirituais, mais autocompaixão, flexibilidade e leveza para lidar com situações difíceis. Além de todo esse processo, de todo esse programa, a gente costuma dar mimos para vocês. São algumas aulas extras e mini cursos que de tão bons poderiam ser vendidos separadamente, mas a gente dá como um kit de bônus para todo mundo que se matricular nos 2 primeiros dias de matrículas abertas. Esses mini cursos e aulas extras são mini cursos aplicados a áreas específicas que a gente sabe que pega para todas nós mulheres. Então a gente vai ter uma aula extra sobre gestão de emoções, uma aula extra sobre gestão de tempo, um mini curso sobre planejamento de vida, como tirar os nossos sonhos do papel e torná-los realidade, e um mini curso sobre como a gente pode se comunicar e se relacionar melhor. Então só de bônus, só esse kitzinho de cursos e mini cursos já valeria R$900. E eu imagino que você deve estar, tá bom, como eu me matriculo? Me passa o link. Calma, as matrículas vão começar na segunda que vem e vão ficar abertas até sexta ou até quando as vagas terminarem. Se você já quer entrar na lista de espera e receber o link antes de todo mundo na segunda, tira uma foto do QR Code ou clica no link que a gente acabou de colocar no chat ou na descrição do vídeo aqui embaixo. E você também deve estar se perguntando a esse momento, quanto custa esse programa? E eu costumo falar que quanto o programa custa é diferente do quanto ele vale. O valor é imensurável. Quanto vale o investimento da nossa vida espiritual? Quanto vale ter um passo a passo estruturado? Quanto vale conseguir ter paz de espírito em meio ao caos? Quanto você estaria disposta a investir nisso? Não tem nem como mensurar. Quanto que você já tem gasto com outras coisas que não têm feito o mesmo efeito? Quanto que não tem o mesmo valor eterno que isso? Quanto a gente desperdiça dinheiro em outras coisas que não são eternas? E eu vou ser sincera com você, o nosso programa não é baratinho porque ele vale muito. Mas eu tenho certeza de que ele vai custar muito menos do que você já tem gastado mensalmente com iFood, com comprinhas na Shine, livros que estão empoeirando na sua esteira, cursos que não estão sendo feitos, ao invés de investir no centro espiritual que vai transformar completamente a forma como você lida com todo o resto da vida. Se você economizar um pouquinho por dia no próximo ano, menos de R$4 por dia, você consegue participar do nosso programa. Algumas pessoas me perguntam por que esse conteúdo do programa não é dado de graça. E eu queria, do fundo do meu coração, poder dar de graça. Mas existe um custo para nós. A gente tem softwares, a gente tem 6 pessoas na equipe, a gente tem tempo e energia depositados nisso daqui. E também vai ter um custo para você, porque vai demandar seu tempo e sua dedicação. E a gente só recebe os benefícios quando a gente está disposto a pagar o preço por eles. Todo o crescimento envolve um investimento de tempo, de energia e também de dinheiro. Então a gente estabeleceu o valor mais acessível que a gente pode pedir de contribuição para vocês, pensando em como manter o nosso ministério saudável financeiramente. E o compromisso financeiro é para você honrar e incentivar o nosso ministério a continuar disponibilizando conteúdos gratuitos como esse, como o nosso podcast, como as jornadas devocionais gratuitas. E é também para você se sentir motivada e comprometida a continuar no processo, porque o compromisso financeiro faz com que você se comprometa também. Então, recapitulando, são 12 meses de acompanhamento, de direcionamento para o seu desenvolvimento espiritual, trilhando o passo a passo para calma e confiança no Pai e aplicando as ferramentas do ciclo de crescimento integral e intencional. 12 meses de acesso à nossa comunidade exclusiva de alunas,
12 meses de rodas de conversa ao vivo comigo, de 2 horas que ficam gravadas depois. Materiais de apoio em PDF com conteúdo todo transcrito para você imprimir, encadernar e revisar para o resto da sua vida. E mais de R$900 em minicursos e aulas extras. Considerando o programa todo, o custo que você teria para participar dele, se a gente fosse colocar na ponta do lápis, seria de R$1.897. Mas o preço que você vai pagar para liberar acesso a essa jornada de transformação espiritual sem igual vai ser muito menos do que isso, porque a gente quer fazer acessível. E vai ser R$1.297 à vista no cartão ou Pix, ou 12 vezes de R$129,70. E a gente fez umas contas aqui que, pensando em 365 dias, que vai ser o tempo que você vai ter acesso a esse conteúdo, isso daria R$4 por dia. Esse é o preço que vai te custar para você entrar nessa jornada com a gente. E sabe o que mais? Para essa turma a gente está dando uma novidade. Para cada matrícula, você vai ganhar uma outra. Então você pode se juntar com uma mana para dividir esse valor e vai ficar só uns R$600 para cada uma. Então você pode presentear alguém, é claro, né? Muito legal, né? E você tem 30 dias para você assistir o primeiro mês. E caso você sinta que não é para você, que você não vai dar conta, a gente devolve o seu dinheiro de volta, sem questionamentos, sem nenhum outro burocracia. E a gente tem uma outra garantia que é coisa de louco, assim. E a gente só faz porque a gente confia muito no nosso programa, que é o seguinte: se você passar 12 meses com a gente, assistir tudo, fizer todos os exercícios, fazer tudo e falar, não valeu a pena, não fez diferença nenhuma, a gente ainda assim devolve o dinheiro para você. Então não tem risco nenhum você entrar com a gente e trilhar esse caminho de um ano de transformação espiritual e emocional na sua vida. E quem se matricular no primeiro dia, além de todos esses bônus que eu já te disse antes, só na segunda-feira vai ter alguns bônus extras. As 2 primeiras ganham uma sessão individual de 1 hora de aconselhamento bíblico comigo. As 10 primeiras ganham o kit da Fluirá com um dos meus livros, a nossa eco bag, nossos bottoms, nossos lápis. E as 50 primeiras ganham acesso ao intensivo Cumpra o seu propósito no reino, que é para você descobrir o seu propósito específico e criar um plano para ativar. Entrou na lista de espera? Então entra, tá? O link aí no QR Code ou na descrição. Já coloca o despertador para as 9 horas da manhã da segunda-feira para você se matricular e ganhar esses bônus exclusivos das primeiras matriculadas. Eu estou muito animada para ter você na próxima turma com a gente, trilhando essa jornada para calma e confiança. E eu queria terminar dando a palavra para as nossas alunas. Então, meu nome é Renata, eu tenho 26 anos, eu sou de Suzano, São Paulo. Com esse processo da ansiedade, tem muito isso de querer antecipar resultado, de querer pular etapas. Então, eu acordava, assim, eu dou aula, sou professora, eu dou aula de inglês. E aí tinham dias que eu acordava assim já cansada, sabe? O dia nem tinha começado, eu já estava cansada. Eu fui caindo num lugar bem escuro da minha mente. E era um lugar onde eu não tinha muita força para fazer muita coisa. No máximo, levantar e trabalhar, voltar para casa, e era o que dava. Foi nesse fluxo, assim, que veio essa mentoria do Acalma e Confia no Pai, entendeu? É exatamente isso que eu preciso. Eu fui assistindo, acho que Deus sabia quando eu precisava assistir cada uma delas, e então, ano passado eu assisti umas 2 ou 3, mas foi em janeiro, assim, que eu emendei, fazendo uma atrás da outra, minha cabeça faltando explodir. Apesar de eu ter feito uma maratona, não dava para eu assistir 2, 3 no mesmo dia. É um pacote, assim, que ele vem na hora certa para falar a coisa certa, sabe? Essa parte espiritual é muito profunda, então de realmente finalizar a aula, assim, dar um minutinho, e pensar e orar, e colocando as coisas no lugar e pedir para o Espírito Santo revelar, mas impacto no espírito realmente, de ter que parar e não, eu preciso passar um tempo aqui absorvendo todas essas ideias e revendo assim, algumas coisas, mas tudo isso realmente com o espírito de oração. Meu nome é Jamile, tenho 39 anos,
Sofri uma perda gestacional em 2015 e desde então não tive mais filhos, né? Eu sempre trabalhei como líder, líder dentro da igreja, seja cantando, seja liderando adolescentes, jovens. Eu estava passando, né? Eu tinha sido demitida, né, do meu trabalho. Aí meu Deus, é o que eu preciso nesse momento. E foi justamente quando eu também estava começando a terapia, ainda não tinha começado a terapia, mas foi como aquele gatilho para começar a terapia. E dali então tem sido uma jornada maravilhosa, né? E esse ano realmente fazendo o programa Calma e Confia, nossa, tem sido incrível. E um detalhe, né? Depois que eu fiz o seu programa, o Senhor foi renovando a minha mente, que depois que eu voltei a trabalhar na minha área mesmo, eu resolvi abrir uma página. E é interessante que muitas pessoas me procuravam e queria falar, Jamila, eu percebi uma mudança em você. E eu comecei a conversar e o Espírito Santo, tá vendo? E fala da sua jornada, fala dos seus processos. Você vai ver quantas pessoas estão passando pelas mesmas coisas. O programa em si é um programa teológico, eu acho muito profundo. Mas o programa ensina a gente a aplicar, né? Que muitas vezes a gente pega a teoria e não sabe aplicar na nossa vida, né? Tá, eu tô com essa teoria aqui, mas o que eu vou fazer amanhã, na segunda-feira, na terça, né? Quando o marido estiver assim, ou quando a casa tiver o caos, eu vou fazer como? Como eu vou aplicar? E o programa Calma e Confia ajuda a gente a aplicar na segunda-feira. Não fica no domingo na igreja, fica na segunda, na terça, na quarta. Todos os dias a gente tem como aplicar o programa Calma e Confia. Como você falou da impostora, né? Quando a impostora vem, não. Tá, impostora. Entendeu? Eu sou filha, eu sou amada. Não deu para fazer hoje, amanhã é outro dia. E aceitar esse movimento, porque como perfeccionista, né? A gente tem essa dificuldade de aceitar o caos da vida. Eu tô dura excelência e façam, Lu lançou, façam, em nome de Jesus. E eu sempre estou divulgando na minha rede, porque eu quero realmente incentivar as mulheres que precisam saber que Deus, na sua infinita graça, nos deu os meios de graça, né, para que nós possamos percorrer aqui esse lado de cá, né, da eternidade, essa jornada mais leve e confiante. O programa ensina a gente a sermos realistas também com a nossa vida diária, né? E encarar de uma outra forma, olhar com outra forma. Então, amiga, vem para o curso, que você vai olhar com outros olhos o caos da sua vida e vai ver graça de Deus, muitas vezes, em meio ao caos.